Olá, meninos, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia, joia. Uhum. Bom dia. Então, vamos iniciar aqui. Na verdade, continuar, né, de onde a gente parou. Na aula passada, então, a gente está falando sobre o metabolismo e a excreção, que, na verdade, são processos farmacocinéticos que têm como objetivo a eliminação do fármaco do organismo. Na verdade, não é que eles têm como objetivo, né? Eles acontecem e, quando eles acontecem como uma molécula de medicamento, eles acabam eliminando essa molécula da nossa circulação e do líquido intersticial, enfim. E aí nós conversamos em relação a esse metabolismo, que ele é feito em duas etapas, a depender da molécula do fármaco. Então, ele pode ser realizado em duas etapas. Então, a gente tem a reação de fase 1, que normalmente é uma reação catabólica. Ela serve, então, para que aquela molécula original ela tenha um grupamento reativo, né, para a próxima reação. Então, essas moléculas que já têm esse grupamento, que é reativo, elas não passam por essa reação de fase 1. E a gente tem as reações de fase 2, que são reações anabólicas. Então, são reações que são feitas para adicionar um grupamento mais hidrofílico, né? Um grupamento mais polar, com o objetivo de conseguir eliminar essa molécula da circulação. Lembrando que a principal via de eliminação é a urinária, e a urina tem uma matriz primariamente polar, porque é água, né? Então, a gente precisa que essa substância, para ser eliminada, ela seja uma substância mais polar. Então, as reações de metabolismo hepático, elas podem acontecer nessas duas fases. Lembrar que não são necessárias obrigatoriamente, ou seja, o fármaco não tem que passar por essas duas reações de maneira obrigatória. Isso vai acontecer de maneira dependente da característica físico-química daquela molécula, né? Na verdade, dos grupamentos que ela tem, se ela já é uma molécula muito polar ou não, porque algumas moléculas mais polares, elas já conseguem passar diretamente, às vezes, para a reação de fase 2 e até mesmo serem eliminadas. Dito isso, então, um dos conjuntos enzimáticos importantes para promover esse metabolismo são as enzimas do citocromo P450. Então, o que são essas enzimas do citocromo P450? São conjuntos de enzimas hepáticas que fazem a metabolização de diversas substâncias, inclusive dos medicamentos. Então, quando a gente fala, né, do citocromo P450, na verdade, ele é um conjunto de enzimas. Em algumas literaturas, né, quando a gente está estudando farmacologia, a gente vê lá, metabolizado pelo P450. Ser metabolizado pelo P450 é uma coisa, né, muito primária e que acontece realmente com a maior parte dos medicamentos que tem uma certa lipofilicidade. Entretanto, falar que ele é metabolizado pelo P450 é uma coisa muito genérica, porque, como nós vimos, a gente tem subtipos enzimáticos que compõem esse P450. Então, o P450 ele não é uma enzima, ele é um conjunto de enzimas que vão fazer o metabolismo de diversas substâncias, inclusive de substâncias endógenas. Quando a gente vê lá na parte de endocrinologia, né, a questão, por exemplo, do colesterol mesmo, o colesterol para ser convertido nos hormônios esteroidais, então para ele ser convertido em pregnolona e para ele ter lá a produção do cortisol, a aldosterona dos andrógenos, a gente também tem uma participação das CYPs, né? Então, elas são enzimas que são fisiológicas, mas elas têm como objetivo o metabolismo de substâncias. E aí os medicamentos que estão na circulação, eles acabam entrando nesse metabolismo também. Elas são, então, designadas de acordo com a família que elas têm, o subtipo e a espécie específica. Aí é quase igual a taxonomia lá para espécie, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a CYP1A2. Então, a CYP1, olha, voltando aqui, retornando aqui, 1 é a família, o A é a subfamília, e o 2 aqui vem falando da enzima específica. Então, quando a gente vai falar de metabolismo de fármacos, meninos, é importante a gente saber qual é a isoforma. Nesse momento, a gente vai conversar de uma maneira um pouco mais genérica, mas no decorrer do estudo da farmacologia, a gente vai
fixar em alguns subtipos de CYP, que são CYPs que têm uma interação farmacológica muito grande. E esses subtipos são a CYP2C9, que está aqui representada, tá vendo? A CYP2C19 também, e a 3A4. Então, são CYPs que metabolizam uma grande parte de medicamentos que são utilizados a nível terapêutico. Então, sempre que você trabalha com medicações que são metabolizadas por esses subtipos, é importante voltar e ver um pouquinho de interação medicamentosa. Por quê? Elas são enzimas. Toda enzima tem um substrato. Então, a enzima ela se liga no substrato e vai promover aquela reação química de maneira mais ágil, mais rápida. Então, essa é a função da enzima. Então, quando a gente fala que na reação de fase 1, a gente tem, então, a quebra de uma parte da molécula para adicionar ou uma hidroxila, ou um metil, ou um grupo com nitrogênio, enfim, que são os grupamentos de ancoragem para as próximas reações, isso é feito, né, consegue ser realizado por ação, basicamente, dessas enzimas. Então, toda enzima, ela tem um substrato. A gente lembra que a enzima é proteína. Se ela é proteína, então ela vai ser formada por aminoácidos. Esses aminoácidos, de acordo com a característica físico-química dele, vão ter interação, e aí a gente vai promover o novelamento dessa estrutura primária da proteína em secundária, em terciária, em quaternária. Então, essa parte que ela vai expor, que é o sítio, né, de ação dela, que dá a funcionalidade dela, ela vai ser exposta de acordo com essa combinação de aminoácidos que vai compor essa proteína. Então, diferentes enzimas têm diferentes combinações de aminoácidos e expõem diferentes sítios de ligação para diferentes substratos. Então, nós vamos ver que essa tabela é mais para fim de explicação mesmo, tá? Nesse momento, a gente não precisa se atentar ao nome dos medicamentos, apesar da gente ir comentando, né? Mas a questão do conceito. Então, a gente tem diferentes substratos para diferentes enzimas, e a gente pode perceber que, em algumas vezes, eles podem ser metabolizados por mais de uma enzima, tá? Dependendo aí do medicamento. Então, eu tenho o substrato, que na verdade é aquela substância na qual a enzima vai promover aquela reação química, e a gente tem um antagonista. E aqui a gente já começa com o conceito farmacodinâmico, que é a questão do agonista, a gente vai trabalhar até no próximo slide, mas é o conceito do agonista e do antagonista. O antagonista é aquele que bloqueia, que corta o efeito. Então, aqui a gente vai ver um substrato, ou seja, uma substância na qual essa CYP vai promover o metabolismo, e aqui um antagonista, que seria a substância que bloqueia essa CYP e, consequentemente, o metabolismo desse fármaco. Vamos entender aqui melhor, dando um exemplo? Por exemplo, a gente tem essa CYPA2, ela metaboliza a varfarina. A varfarina, ela é um anticoagulante, uma substância anticoagulante. Então, quando a gente administra, né, toma varfarina, ou vocês administram varfarina em algum paciente, ela vai ser metabolizada por essa CYP, que é a CYP1A2. Entretanto, se o paciente tomar varfarina, né, que é um anticoagulante, junto com a eritromicina, o que a eritromicina é? Eritromicina é um antimicrobiano, um macrolídeo, né, que inibe aí a síntese proteica, a gente vai ver antimicrobiano também lá no sexto período. Mas se ele estiver tomando, por acaso, está com uma infecção, né, e precisou tomar esse antimicrobiano, e tomar junto à varfarina, a eritromicina bloqueia o metabolismo da varfarina, porque ela é um antagonista, tá vendo? Então, ela bloqueia a ação dessa enzima. Qual que é o efeito final disso, Lívia? O efeito final disso é que se a varfarina não for metabolizada, a concentração plasmática dela vai aumentando. Então, a fração livre dela também pode ir aumentando. E, consequentemente, se ela é um fármaco anticoagulante, a gente pode ter um processo de hemorragia, tá? Então, é isso aqui que essa tabela vem mostrando pra gente. Aqui são os substratos, na qual a enzima tem atividade para metabolizar, e aqui as substâncias que são antagonistas, ou seja, que bloqueiam a atividade enzimática. Isso é fundamental na farmacologia, né? Você saber essa associação, isso é uma parte importante de interação medicamentosa.
Porque às vezes se você vai administrar substâncias que vão potencializar ou diminuir o efeito da outra por interação justamente aqui, nessas enzimas, tá? Nessas enzimas que fazem o metabolismo. Aqui a gente vê, por exemplo, o omeprazol sendo metabolizado pela CYP2C19, que eu disse a vocês que é uma CYP de muita importância na farmacologia, né, que tem uma interação aqui grande, do diazepam, fenitoína, que é um antiarrítmico e também anticonvulsivante. A gente vai ver todos esses medicamentos. A gente vê todos esses que estão na tabela mesmo, tá? O omeprazol aqui, vocês podem se perguntar, Lívia, mas o omeprazol aqui, ele é substrato e ele também bloqueia a reação enzimática. Isso é possível? É possível, tá? É possível que algumas substâncias sejam inibidores enzimáticos tão fortes que eles acabam inibindo o próprio metabolismo deles. Um exemplo clássico que a gente tem é a carbamazepina, que é um fármaco anticonvulsivante, e aí ela é um indutor enzimático tão grande, né? Ela tem uma atividade tão grande, uma afinidade tão grande com aquela enzima, que ela acaba induzindo, inclusive, o próprio metabolismo dela. Então, nesse caso aqui, o efeito seria o contrário. O omeprazol bloquearia o próprio metabolismo dele, tá? Porque ele não é antagonista. Então, ele estaria bloqueando essa CYP, que é a CYP que faz o metabolismo dele mesmo. Isso é possível? É possível, tá? É possível sim, tá? No contexto aí farmacológico. E aí, o que tem que fazer é o manejo, né, em relação à dose, para evitar a questão de efeito colateral, tá bom? Então, essa tabela, ela vem falando para a gente justamente isso. Cada subtipo de enzima do citocromo P450, ou seja, cada CYP tem seu substrato, né? Então, aquela substância na qual ela vai se ligar com maior afinidade, e essa atividade enzimática, ela pode ser bloqueada, no caso aqui do antagonista, ou a gente vai ver que ela pode ser acelerada, no caso de um indutor. Então, a gente consegue alterar voluntariamente ou involuntariamente o metabolismo de algumas substâncias, por isso, por essa interação farmacológica que é importante, tá bom? Nem toda enzima, nem toda substância, como nós já falamos, né, ela tem sim metabolização exclusivamente hepática. Eu lembro para vocês da aula passada que a gente deu o exemplo do álcool. O álcool tem um metabolismo hepático, mas ele também é metabolizado pela álcool-desidrogenase, que é uma enzima sérica. Então, ela está na circulação. Você vai bebendo, né, ingerindo álcool, ele vai sendo metabolizado tanto a nível hepático, quanto a nível de circulação mesmo, tá? O álcool tem uma ação assim. E a gente também falou da xantina oxidase, né, que é uma enzima que também está na circulação, que degrada aí as bases púricas, né, purínicas, para síntese de ácido úrico. Então, a gente tem alguns exemplos de enzimas que não são necessariamente enzimas hepáticas, tá? Isso vai ser importante quando a gente entrar, por exemplo, em anestésico, agora no finalzinho, né, do curso de farmacologia 1, quando a gente fala da transmissão colinérgica, da acetilcolina, porque tem enzimas que fazem essa degradação na periferia. Então, a gente tem o principal conjunto que faz metabolismo a nível hepático, mas a gente também tem possibilidade de metabolizar na circulação mesmo, ou em algum outro órgão, tá? Falamos também que o objetivo do metabolismo é a eliminação da substância do organismo. Então, só que, na verdade, a indústria farmacêutica ela acaba modulando e alterando esse metabolismo com um objetivo programado já, né? Então, avalia o que o corpo faz com aquela substância, e aí a indústria farmacêutica ela consegue, através da tecnologia farmacêutica, ir alterando isso em prol ao uso farmacológico daquela substância. Entretanto, a gente viu também que o metabolismo ele pode acabar gerando substâncias tóxicas, né? E isso acontece com um fármaco que a gente utiliza muito na clínica, que é o paracetamol. O paracetamol, já falei para vocês, aqui no Brasil ele chama paracetamol, mas se for, por exemplo, para os Estados Unidos, ele chama acetaminofeno. Ele é uma substância que é um analgésico, utilizado como analgésico, então para dor, processos dolorosos, dor fraca moderada, utilizado também como antitérmico. Na verdade, antitérmico não é bem o termo ideal, né, mas sim antipirético, porque ele atua diminuindo a temperatura corporal que foi induzida pelo processo inflamatório.
né? Não é que a pessoa toma um paracetamol, ela vai ter hipotermia, por exemplo, mas é uma substância muito utilizada nesse contexto, dá para criança, né? É um analgésico e antitérmico de escolha para a população pediátrica, junto aí com o ibuprofeno, né? E a dipirona. Mas o que é importante aqui é a gente ver que quando ele é metabolizado, e ele é metabolizado por um subtipo de CYP específica, que é a 2E1, tá? Mas aqui ela metaboliza outras substâncias também, como a gente vai ver. Mas a importância dessa reação é que ela produz um metabólito, esse produto aqui de uma reação metabólica, que normalmente reação de fase 1, gera um metabólito que é altamente reativo. Aqui nem está o nome dele todo não, mas aqui ele vai converter no metabólito que é chamado de parabenzoquinona imina. É o nome completo desse metabólito. Em concentração baixinha, quando o paracetamol ele é metabolizado, ele vai produzindo esse metabólito, o corpo, né, pela reação de fase 2, que normalmente a reação de fase 2, ela é uma reação, como a gente já viu, anabólica, e ela tende, então, a adicionar esse grupamento mais polar, que é um grupamento que a gente chama de glutationa, tá? Então, essa glutationa, ela é adicionada a essa molécula. E aí, por mais que esse acetilparabenzoquinona imina, né, ele não tem ele tem uma hepatotoxicidade alta, quando ele é logo convertido por essa reação de fase 2, né, adicionado a essa glutationa, ele perde essa hepatotoxicidade. Então, em concentrações usuais, o paracetamol não tem problema nenhum, né? Então, a dose usual do paracetamol vai 500 miligramas, 750, por dia pode chegar até 2 miligramas, né? Dependendo aí da população. Não tem grandes problemas. Agora, se o paracetamol for dado em doses muito elevadas, normalmente 10 miligramas, 15 miligramas, a depender do peso corporal da pessoa, é claro, né? Que a gente sabe que a dose também é definida pelo peso corporal, o que acontece? O fígado pode perder um pouco essa capacidade de metabolizar, né, de adicionar essa glutationa nessa fase 2 da reação do metabolismo, e isso pode promover um acúmulo desse metabólito. Esse metabólito, ele é hepatotóxico. Então, ele acaba sendo reativo, né, causando reação aqui de oxidação na membrana desse hepatócito e causando citotoxicidade. Então, em dose excessiva, o paracetamol, que é uma medicação tão comumente utilizada, ele pode sim ser hepatotóxico. Então, a pessoa vai a óbito, né, consegue ir a óbito com o uso de paracetamol, tá? Normalmente não há uma reação aguda, não se desenvolve ali em poucas horas, ela vai desenvolvendo ao longo dos dias. A gente tem sintomas clínicos de hepatotoxicidade que são pontuais, então, em 36 a 48 horas, né, o paciente já começa a ter os sintomas dessa hepatotoxicidade, e o auge é em 96 horas, de 72 a 96 horas, quando ele vai ter realmente uma hepatotoxicidade muito intensa, e algumas vezes exigindo, inclusive, transplante hepático. Vocês verem a gravidade dessa intoxicação pelo paracetamol, tá? E pode gerar, obviamente, morte. O indivíduo pode ir a óbito. A sorte é que a gente tem um antídoto, né? Então, tem uma substância que pode ser dada nesse quadro de intoxicação pelo paracetamol, que é a acetilcisteína. A acetilcisteína, ela é uma substância que é dada normalmente nessas preparações antitussígenas. Então, ela é um agente que é mucolítico, ela serve para dissolver o muco, né? Então, a tosse, a gente vai ver que não tem nenhum medicamento totalmente efetivo para tosse, tá? Infelizmente não tem. Ele é um processo fisiológico difícil de interromper. E aí o que a gente tem são algumas preparações antitussígenas, mucolíticas, né, que vão tentar aí degradar esse muco que irrita muitas fibras amielínicas do tipo C e provoca esse reflexo de tosse no intuito de eliminar essas secreções que estão se acumulando na via respiratória. Mas a acetilcisteína, ela é uma substância que fornece para o corpo os substratos necessários para a síntese de glutationa. Então, dependendo, né, de quando essa intoxicação for sendo feita, de quando esse paciente chega para você,
você consegue administrar essa acetilcisteína, e aí a acetilcisteína vai fornecer o substrato necessário para que o corpo sintetize essa glutationa. E aí consegue reverter um pouquinho o efeito hepatotóxico dessa dose excessiva do paracetamol. Então, isso é importante para a gente entender que o metabolismo, ele é saturável. Existe uma saturação desse sistema de metabolismo hepático. Então, quando a gente dá duas substâncias, por exemplo, que são metabolizadas por esse mesmo sistema enzimático, isso pode, sim, promover uma hepatotoxicidade maior. Então, é o caso, por exemplo, do paracetamol com etanol, com álcool. Né? Ele já é uma substância, o paracetamol já é uma substância hepatotóxica, em doses elevadas. Se você administra o paracetamol junto com álcool, que também tem uma metabolização hepática importante, isso pode gerar interação medicamentosa, os dois estão competindo pelo mesmo sistema de metabolismo, e aí, é claro, você potencializa, você aumenta as chances de hepatotoxicidade, tá? Então, oi. Olivia, tipo assim, quantidade que você pode se intoxicar com paracetamol, assim, em termos de comprimido? Uhum. Então, quem está perguntando? Igor? Vitor? Igor? Igor, ou Igor. Então, Igor, depende muito do peso, né, do indivíduo, mas normalmente a gente sabe que para um indivíduo adulto, em torno de 70 quilos, a dose necessária para intoxicação, ela vai variar de 10 gramas até 15 gramas. Então, por exemplo, se você tomar, na verdade não é um comprimido de 500 miligramas, né, mas tomar às vezes 20, 15 comprimidos, ele já consegue produzir essa hepatotoxicidade elevada. Então, é um fármaco que você tem uma janela terapêutica grande, tá vendo? Porque a dose usual do paracetamol, a gente tem formas farmacêuticas que são fixas do paracetamol, que é o comprimido, né? Então, a gente tem 500 miligramas, 750 miligramas de paracetamol, e a gente também tem a possibilidade de individualização dessa dose nas formas farmacêuticas líquidas, né? Que aí a dose é de acordo com o peso, mas normalmente nessas formulações fixas, por exemplo, você pega uma formulação de 500 miligramas, para ele chegar numa concentração tóxica, a pessoa tinha que tomar em torno aí de 15 comprimidos, né, 20 comprimidos, para ela ter essa hepatotoxicidade tão elevada, tá? Então, dificilmente, Igor, numa dose usual para o seu paciente, você vai ter hepatotoxicidade. Dificilmente. A não ser que ele já tenha algum problema hepático de metabolismo, né? Ou que ele faça uso de substâncias como o álcool, né? Então, paracetamol junto com álcool. Aí essa dose tóxica, ela diminui. A dose necessária para atingir a toxicidade, ela diminui, tá? Mas, no geral, a dose por dia que você prescreve para o seu paciente, ela gira em torno até 2 miligramas, né? Em algumas literaturas varia para 3, enfim, 3 miligramas, mas não é nem próximo, não chega nem perto dessa dose que é hepatotóxica, tá? Hepatotoxicidade, normalmente, a gente vê por uso voluntário mesmo, né? A pessoa tomar uma quantidade muito grande da medicação, tá bom? Entendido, Igor? Entendido, obrigado, Lívia. Nada, que é isso. Gente, então essa questão do paracetamol é importante vocês saberem, tá? Há bastante tempo atrás, eu nem sei quando, teve na internet aí, internet em cada coisa, né? Mas o desafio do paracetamol, umas pessoas ficavam vendo quantos comprimidos de paracetamol elas conseguiam ingerir antes de ter efeito tóxico, né? E aí, obviamente, muitas pessoas tiveram quadros de hepatotoxicidade muito intensa, outras chegaram até aí a óbito por conta disso. Então, como eu estava falando com o Igor aqui com vocês, na dose usual é uma medicação muito segura, você dá para criança. E criança, a gente precisa pensar que quando o bebezinho nasce, ele tem maturidade hepática, lembra? Ele não é, assim, totalmente competente em relação ao metabolismo hepático. Então, é um fármaco até seguro para ser utilizado, tem pouco efeito colateral, bem tranquilo mesmo de ser utilizado na clínica. O negócio é quando ou a pessoa já tem algum problema hepático e a dose for muito grande, tá? Então, nessas situações, é importante manejar, tá? A gente retorna nesse conceito lá no próximo semestre, no período que vem,
porque a gente vai falar de AINES, né, de anti-inflamatórios não esteroidais, dessas medicações todas, então a gente retorna nisso, tá? Agora é importante vocês guardarem mais o conceito que esse sistema de metabolismo, ele é um sistema saturável. Não é que você vai tomando a quantidade de medicamento, ele vai metabolizando, não. Por que é tóxico, né? Então, uma das razões de ser tóxica, a dose excessiva, é justamente isso. A gente exaure a capacidade do corpo de metabolizar, ou seja, melhor, de fazer os processos farmacocinéticos adequados com aquela substância. Então, ligação proteica, metabolismo, eliminação, então o corpo ele tem um componente saturável também. Chega um certo momento, você vai dando a substância para a pessoa, ela vai administrando, o corpo ele não consegue assimilar aquilo tudo, e aí gera dose tóxica, tá? Então, em relação aqui ao metabolismo... Olivia, só uma pergunta aqui, não é coisa com a matéria, não, mas Claro. Sua matéria ela tem prática esse semestre? Prática, não. Não, então é só Não tem teoria. prática. Então é só teoria. Ah, tá. Porque... Toda farmacologia a gente só tem teoria, tá? O que a gente faz mais de prática são, assim, mais próximo da prática são os TBLs e tudo mais, mas ela é toda teórica. Beleza. Tá? Então, em relação aqui ao metabolismo, a gente sabe que, como a gente viu, alguns fármacos podem ter interação medicamentosa, e é uma interação muito importante, a gente vai trabalhar muito isso na farmacologia, tá? Em todas as farmacologias, a partir agora mesmo, no final desse mês, quando a gente já começa a falar de fármaco mesmo, mecanismo de ação e tudo mais, a gente já fala dessa questão de interação medicamentosa. Então, essa parte aqui, ela é um componente fundamental, toda a farmacologia, né? Mas, assim, de interação medicamentosa que a gente vai discutir até lá o 6º período, tá? De interação medicamentosa. A gente sempre fala, eu sempre falo com vocês dessa questão de interação por parte de metabolismo, tá? Então, existem algumas substâncias que, quando são administradas em conjunto, como a gente já viu, a gente tem a enzima que ela tem o substrato dela, e algumas substâncias, quando forem administradas, elas podem ser indutoras enzimáticas. Ou seja, são compostos que vão induzir a atividade, né, dessas enzimas do citocromo P450, e com isso elas vão aumentar a velocidade de metabolização, consequentemente de excreção de xenobióticos. Então, a biodisponibilidade da substância vai ser menor. Lívia, o que é isso? Vamos pegar aqui um exemplo, vou dar um exemplo aqui, depois a gente retorna, tá? Só para a gente entender. Então, aqui em amarelinho, a gente tem o substrato dessa CYP, que é a CYP2C19. Aqui em vermelhinho, a gente tem os inibidores, e aqui em preto, a gente tem os indutores. Ou seja, eu estou tomando aqui a amitriptilina, que a amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, é utilizado para dor, para prevenção de enxaqueca, enfim. Estou fazendo uso da minha amitriptilina lá, ou seja, para depressão, ou para prevenção de enxaqueca, tranquilamente. Estou tomando, e aí apareceu uma micose, eu fui tomar um cetoconazol, tá? Que é um agente antifúngico. Se eu tomar essas duas substâncias juntas, ou seja, a amitriptilina, que é o substrato, e o omeprazol, que é o inibidor, o que vai acontecer? O cetoconazol, ele inibe a CYP2C19. Se ele inibe essa CYP, ela perde a atividade dela de metabolização. Então, a amitriptilina que eu estou tomando, ela vai se acumulando, né? E aí, a chance de eu ter efeitos tóxicos com a amitriptilina, ela aumenta. Então, isso aqui é uma interação com os inibidores enzimáticos, tá? E em relação aqui aos indutores, se eu estiver tomando a amitriptilina, por exemplo, que é metabolizada pela CYP2C19, e começar a tomar a carbamazepina, que é um fármaco anticonvulsivante, também pode ser utilizado para vários processos, dor neuropática, por exemplo, neuralgia do trigêmeo. A gente tem, né, outras indicações da carbamazepina, por exemplo, e aí, se eu tomar junto essas duas substâncias, a carbamazepina, ela acaba induzindo essa CYP. Então, se ela induz essa CYP,
ela aumenta o metabolismo da amitriptilina. Então, o efeito da amitriptilina vai estar diminuído, ok? Então, é isso que acontece, ó. Na presença de um indutor, então, quando eu estou tomando uma molécula de medicamento, né? Estou tomando aquele medicamento. Se eu tomar um outro medicamento que é indutor da CYP, que faz o metabolismo desse medicamento, o que vai acontecer? Esse indutor, o próprio nome fala, ele está induzindo a atividade daquela enzima. Então, ele aumenta a atividade da CYP, ele aumenta a velocidade de metabolismo do substrato. Consequentemente, se ele aumenta o metabolismo, uma dos objetivos do metabolismo é justamente a excreção. Então, se a gente aumenta o metabolismo, a gente aumenta a excreção daquela substância. E aí também diminui a biodisponibilidade, porque se ela está sendo mais metabolizada, está sendo mais eliminada, eu diminuo a concentração dessa substância no sangue, tá? Então, aqui, quando a gente toma um fármaco, né, que é metabolizado por esse conjunto enzimático, na presença de um indutor, o que vai acontecer com a concentração dessas substâncias? Ela vai estar diminuída, então a gente vai ter o aumento do metabolismo, aumento da eliminação, diminuição da concentração plasmática dessa substância, diminuição do efeito farmacológico, tá? Então, é isso que acontece. Tudo bem? Vocês entenderam o conceito? Aqui, por exemplo, se ela for dada junto com a rifampicina é um antimicrobiano utilizado para o tratamento de tuberculose. Tuberculose, vocês vão ver, o Mycobacterium tuberculose, vocês vão ver lá na micro, é uma bactéria que é atípica, né? Ela tem a membrana mais lipídica e tudo mais, então a maior parte dos antimicrobianos não pega esses micro-organismos que são atípicos. Então, a rifampicina, ela tem que ser utilizada para o Mycobacterium tuberculose, né, mais especificamente. Tem muita interação, muita mesmo, tá? Com todos os medicamentos, a gente vai conversando isso, tá joia? Bem, a gente tem um exemplo prático de interação medicamentosa por indução enzimática, que é a interação entre o omeprazol e o clopidogrel. O omeprazol, ele é um medicamento, meninos, que é utilizado para diminuir a produção de ácido clorídrico. Então, o mecanismo de ação dele, ele inibe a bomba de prótons lá na célula parietal, que é a célula que vai fazer a secreção de hidrogênio e cloreto, né? E aí eles vão se combinar em solução, e aí vão formar o ácido clorídrico. O omeprazol inibe isso. Uma medicação que é formulada, basicamente, para tratamento de cicatrização de úlcera. Então, o paciente, ele tem úlcera, e aí, em ambiente ácido, é difícil formar o coágulo. Então, ele tem que tomar essa medicação aqui para facilitar a coagulação sanguínea. A gente sabe que o omeprazol tem gente que usa, né, igual uma vitamina, usa como protetor gástrico, né? Então, vou beber, tomo omeprazol, estou tomando um antibiótico, tomo omeprazol. Tem que tomar cuidado, tá? A gente vai falar disso no momento oportuno, mas o omeprazol é um medicamento como qualquer outro. Então, existem alguns efeitos colaterais aí relacionados com o uso excessivo e inadequado do omeprazol. Mas ele é uma medicação que a maior parte da população utiliza como protetor gástrico, é um conceito que não é correto, tá? Ele não é protetor gástrico, mas algumas pessoas utilizam para esse fim. E aí, quando ele é associado com clopidogrel, o clopidogrel é um fármaco antiagregante plaquetário. Então, ele atua inibindo o processo de coagulação sanguínea. Na verdade, hemostasia primária, que tem a ver com a ativação da plaqueta e agregação plaquetária. Então, o clopidogrel, ele inibe isso, tá? Então, a pessoa toma, geralmente ela vai tomar um clopidogrel porque ela tem algum processo, algum risco de formação de coágulo aumentado. Às vezes o paciente que já tem uma placa de heteroma, enfim, tem algum comprometimento aí vascular, que precisa de tomar um antiagregante plaquetário. Toma o clopidogrel? É um fármaco muito bom. É um antiagregante plaquetário. Aí você até fala com o seu pai, já orienta ele. Que a gente tem uma preocupação aqui em relação a essa associação medicamentosa, que a questão, o omeprazol, ele inibe a CYP2C19, e ela é responsável pelo metabolismo do clopidogrel.
Então, se o paciente toma o omeprazol junto com esse antiagregante plaquetário, ela pode causar perda da farmacoterapia prescrita. Na verdade, como ele é um inibidor dessa enzima que metaboliza o clopidogrel, o clopidogrel, ele é um profármaco, tá? O que ele é um profármaco, então? Você toma o clopidogrel, ele não é molécula ativa. Ele precisa ser metabolizado para que ele se transforme na forma ativa. Então, como o omeprazol inibe essa enzima que faz essa conversão do clopidogrel em molécula ativa, se você associa o omeprazol e o clopidogrel deixa de ser convertido na forma ativa, então ele perde o efeito antiagregante plaquetário, tá? Então, a gente tem uma interação medicamentosa importante aí. E veja bem, às vezes o paciente está tomando omeprazol, gente, eu falo para vocês, né? Às vezes ele acha que é igual um complexo vitamínico, que não tem problema nenhum, que não tem interação, não tem nada disso. E tem. Né? Por isso que é tão importante vocês orientarem corretamente o paciente de vocês. É uma interação medicamentosa tão relevante que o FDA, que é o Food and Drug Administration, que é o órgão que vai regulamentar essa parte medicamentosa nos Estados Unidos, ele contraindica essa associação, tá? Então, é uma associação que é formalmente contraindicada. Você tem essa contraindicação formal, não é de hoje, né? Dá bem antigo, não tem a data aqui, mas nem lembro de quanto, mas já tem bastante tempo que a gente tem essa contraindicação da associação, em 2009. 2009, da associação entre o clopidogrel e o omeprazol, tá? Então, quem toma clopidogrel aí, Daniel, né? Falo para o seu pai, com certeza o médico já deve ter orientado também, mas de não fazer essa associação. Porque um paciente que toma um antiagregante plaquetário, gente, normalmente ele tem um processo protrombótico. Então, o paciente já tem uma doença arterial coronariana, já tem um risco cardiovascular aumentado, ou é um paciente que já teve um evento cardiovascular primário, já teve um infarto, e você entra com essa terapia, que é uma terapia para evitar esse evento, esse novo evento cardiovascular. Então, é um paciente que tem que ter, se ele faz uso dessa terapia antiagregante plaquetária, ele tem uma indicação, que normalmente é uma indicação forte, tá, para ele utilizar. Então, se ele toma omeprazol, ele vai estar tendo esse efeito antiagregante diminuído, ou seja, vai aumentar o risco dele desenvolver um evento protrombótico, procoagulante, tá? E aí, por isso que essa associação ela é formalmente contraindicada. E aí é que é importante que a gente acaba revendo vários conceitos, né, da farmacologia também, porque aqui o clopidogrel ele é um profármaco, então ele precisa ser metabolizado para ele se tornar na forma ativa dele. Então a gente também tem um outro tipo de interação, que é justamente essa aqui. Além do fármaco conseguir ser indutor ou inibidor enzimático, né, se a gente ainda associa isso com um profármaco, aí piora de vez, porque aí o fármaco perde a essência dele. E veja bem, o omeprazol também é um profármaco, tá? Ele também precisa ser metabolizado para ser convertido em molécula ativa, né? E ele tem uma biodisponibilidade normalmente usual bem baixa, tá bom? Então, a gente falou dos inibidores, né, dos indutores enzimáticos, e falando também em relação aos inibidores. Então, os inibidores, eles são compostos que, como o próprio nome está falando, eles vão inibir, no caso do omeprazol, né, eles vão inibir a atividade enzimática de alguma CYP. Tá? Lembrar que aqui está falando enzimas do citocromo P450, mas esse conjunto aqui é um conjunto de enzimas, é uma família. Essa família tem José, Maria, João, né? Enfim, tem vários componentes. E aí, se eles são inibidores, aí o efeito é o contrário, né, meninos? Então, a gente vai ter aqui uma diminuição do metabolismo dessa substância, consequentemente, uma diminuição da excreção, diminui a atividade da enzima, diminui a velocidade do metabolismo do substrato, então diminui a velocidade de excreção e aumenta a biodisponibilidade, porque vai aumentar a concentração plasmática dessa substância na corrente sanguínea, tá? Então a gente tem um efeito aqui, um efeito contrário. A gente pode, por que isso é importante? Vocês podem
tem que estar atentos a essa possível interação medicamentosa, mas em alguns casos, isso pode ser utilizado na farmacoterapia, para vocês aumentarem o efeito de alguma substância ou diminuírem, tá? Então, a gente vai conversando disso no decorrer das farmacologias. Então, aqui, um outro exemplo, na mesma coisa, na verdade, essas duas tabelinhas dá para a gente trabalhar os dois conceitos, mas aqui da 2C9, que tem aqui como o substrato, por exemplo, a varfarina também, varfarina também, normalmente elas podem ser metabolizadas por mais de um sistema enzimático também, tá? A gente tem uma CYP que faz o metabolismo principal, mas é claro que ela também pode ser metabolizada por outro subtipo de CYP. A gente tem o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, né? Do grupo lá do naproxeno também, utilizado então para dor, inflamação, para febre. E aí eles são metabolizados por esse conjunto enzimático, que é a CYP2C9. Se ele é administrado junto com um inibidor, por exemplo, com o fluconazol é um antifúngico. A gente vai ver lá no sexto período, quando a gente vê antifúngico, que os azóis, nesse grupo entra fluconazol, cetoconazol, itraconazol, miconazol, eles têm uma capacidade de metabolismo, interação medicamentosa muito grande. Normalmente são fármacos que quando você prescreve para o seu paciente, você tem que prescrever eles isolado quase, né? Mas aí, se tomar junto a varfarina com o fluconazol, bem, o fluconazol diminui a atividade dessa CYP, diminui a velocidade de metabolismo da varfarina, né, que é o anticoagulante. Consequentemente, se diminui o metabolismo da varfarina, aumenta o efeito anticoagulante dela, tá? E aí diminui a velocidade de excreção, aumenta a concentração de varfarina no sangue, e o paciente pode ter risco de hemorragia, por exemplo. Então, sempre pensar nesse sentido, tá? Em relação a indutores e inibidores enzimáticos, tá bom? Entendido esse conceito, meninos, de que é um fármaco que é indutor, o que é inibidor? Sim ou não? Joia, então. Então, que bom. Então, vamos em frente. Aqui, falando, né, do metabolismo de primeira passagem, que, na verdade, é um conceito que a gente já estudou, assim, quando a gente falou de absorção. Então, lembrar que quando o fígado, né, ou até mesmo a parede intestinal, algumas vezes ela vai extrair algumas substâncias do trato gastrointestinal, e ela acaba... o primeiro lugar que essa substância chega é no fígado, pela circulação enterohepática, que a gente já conversou. E aí, isso faz com que algumas substâncias tenham uma biodisponibilidade bem pequena. E aqui é o caso, por exemplo, da aspirina, né? Que tem um metabolismo de primeira passagem grande, o dinitrato de isosorbida, que é um vasodilatador, levodopa, que é utilizado para Parkinson, lidocaína, que é um anestésico local, metoprolol, que é utilizado aqui para hipertensão, morfina, que é um analgésico opioide, gestão central, propanolol também um antihipertensivo, sabutamol, que é utilizado para asma, um broncodilatador, e o verapamil, que também é um antihipertensivo bloqueador de canal de cálcio. Então, a gente tem aqui essa questão do metabolismo de primeira passagem, que a gente já havia conversado, como a gente está falando de metabolismo, né? Que é o fato de algumas substâncias, quando elas são administradas, antes de elas chegarem na corrente sanguínea, né, como a forma ativa, o princípio ativo, elas já são metabolizadas no fígado, e aí elas perdem um pouquinho o efeito farmacológico primário delas. E aí, é claro que se essa substância ela é muito metabolizada antes de chegar na circulação, para que você tenha um efeito ideal, é necessária uma dose muito maior do fármaco, né? Quando ele é administrado por via oral. E aí, por isso que foram formulados os profármacos. Então, igual o clopidogrel, né, que é um profármaco, justamente por conta disso. Porque normalmente, usualmente, ele é muito metabolizado, tá? Já falou disso, então vamos para a última parte dessa aula, que é quando a gente vai falar de eliminação de fármacos.
Então, nós já falamos do metabolismo, que ele é feito em grande parte pelo fígado. Lembre-se que não é só pelo fígado, existe a possibilidade desse fármaco ser metabolizado na circulação, ser metabolizado no rim, ser metabolizado no pulmão. Então, depende, tá? Nem todo fármaco tem essa questão de metabolismo hepático pelas CIPs e tudo mais, de interação. E aí, quando for cada um desses casos, a gente vai ver separadamente, tá? A gente vai conversando. E aí, falando então do último processo farmacocinético, né? Finalmente chegamos aqui à eliminação. Então, a eliminação do fármaco do organismo, ela é feita primariamente pelo rim. E aí, quando a gente fala do rim, a gente precisa lembrar o processo de fisiologia renal, né? Como é que acontece a formação da urina? Então, a formação da urina, ela depende basicamente do fluxo sanguíneo renal, né? Então, esse fluxo sanguíneo renal tem que ser mantido de uma maneira, né, que a gente tenha uma perfusão renal adequada para que lá no glomérulo, né, na cápsula de bomba, a gente consiga fazer essa filtração com eficiência. Aí é filtrado, a gente vai voltar um pouquinho essa parte de fisiologia, tá? Mas é filtrado, então, nem tudo que é filtrado é eliminado, então uma parte é reabsorvida, grande parte do que foi filtrado é reabsorvido, e aquilo que não foi filtrado vai ser eliminado de maneira ativa no túbulo renal, ao longo do túbulo renal. Então, para a gente falar aqui da eliminação do fármaco via renal, ele precisa ser eliminado aqui via algum desses processos fisiológicos renais. Uma outra via possível é pelo trato biliar e pelas fezes. Então, substâncias muito lipossolúveis, nós já conversamos isso também. Substâncias muito lipossolúveis, elas podem acabar por afinidade química sendo incorporadas aos ácidos biliares, porque o ácido biliar tem um componente lipídico grande, né? Então, ele é composto de colesterol, alguns compostos que vão servir lá para emulsificar os componentes lipídicos da dieta. Então, por afinidade química mesmo, essas substâncias, né, que são mais lipofílicas, elas podem, quando elas passam ali pelo fígado, que toda substância vai passar, né, tá na circulação, quando ela passa ali pelo fígado, ela pode ficar mais retida na bile, e aí sendo eliminada via vesícula biliar, lá no intestino, né, cada processo alimentar. E a gente já falou que uma parte dessa bile, a maior parte é reabsorvida, mas uma parte dessa bile não é reabsorvida, então ela vai ser secretada via fezes. E aí, se o fármaco, é claro, se o fármaco está ali, ele vai junto com essa bile. Nós já falamos também que o grande problema dessa via de eliminação é que a maior parte da bile que é eliminada via intestino, ela é reabsorvida. Então, o fármaco que vai ser eliminado via trato biliar, ele vai sendo jogado no intestino e vai sendo a maior parte reabsorvida. Ele volta para a circulação, vai ser distribuído de novo, até ele chegar novamente ali no fígado. Então, é um processo de eliminação mais lento, né? Demanda mais tempo por conta dessa reabsorção biliar. É claro que existem manejos possíveis. Você pode, sim, aumentar a excreção do fármaco por essa via. E outras vias que a gente também tem, que são vias de menor importância, no geral, né? Mas, por exemplo, o ar expirado, via pulmonar, a gente já conversou também, utilizado basicamente para anestésicos, né? Para substâncias que são administradas via pulmonar, como broncodilatadores. Então, a substância entra ali e é eliminada por ali mesmo. Mas a gente também tem a possibilidade de eliminação nos fluidos corporais no geral, como, por exemplo, saliva, leite, suor. E aí, é claro, né, aquelas que são eliminadas no leite, a gente tem uma importância maior, porque se podem ser dadas ou não no processo de amamentação. Então, quando falar, a substância pode ser dada, a mulher que está amamentando, ela pode tomar determinados fármacos, isso aí é avaliado de acordo com a eliminação da substância no leite. Tá? Então, a substância é eliminada em concentrações pequenininhas, outras são eliminadas em concentrações maiores, e aí não podem ser administradas no processo de lactação, quando a mulher está amamentando. Bom? Mas a maior parte dos medicamentos é eliminada via renal, né? Tem eliminação via renal. E aí, lembrando um pouquinho, é claro que eu não vou me atentar muito aqui à fisiologia renal,
Mas a gente precisa voltar em alguns conceitos para falar desse processo de eliminação de fármacos. Então, a unidade funcional do rim, ela é o néfron, né? Então, cada rim tem vários, né, milhões aí de néfrons, que são as unidades funcionais. Então, a filtração da urina, na verdade, quando a gente fala aí da função do rim, uma das funções dele é filtração, tá, gente? Uma das. O rim participa de... Oi. Desculpa te interromper. Eu não consegui entrar antes porque meu computador estava com um probleminha aqui, só agora que eu consegui resolver. Tá jóia, sem problemas. Obrigada. Tá, obrigada a você. Gente, então quando a gente fala aí da unidade funcional do rim, falando das funções do rim, né? A função do rim é filtração. Sim, isso é uma das funções do rim é filtrar o sangue, eliminar substâncias. Gente, mas o rim participa da hematopoiesia, ele produz eritropoetina, ele participa do controle da pressão arterial, ele participa do equilíbrio ácido básico, do metabolismo ósseo, equilíbrio hidroeletrolítico. Então, o rim, na verdade, tem uma função que é muito maior do que só eliminar substâncias da circulação, tá? A função realmente é bem mais ampla do que essa função original de filtrar. Mas, enfim, né? A unidade funcional do rim é o néfron. Então, esse túbulo, né, que é composto pelo esse sistema filtrante, onde que o glomérulo vai chegar, o glomérulo é um novelado de vaso, né? Então, que vem lá da artéria renal, então a gente tem arteríola ferente, eferente, e é ali que vão se... deixa eu ver se eu tenho a figura deles aqui. Pra gente ver, né? Então, eles vão se agregar, se anovelar, tá vendo? Formando o que a gente chama de glomérulo. Esse glomérulo é envolto na cápsula de Bowman. Essa cápsula de Bowman é como se ela fosse uma peneirinha mesmo, um filtro, sabe o filtro de café? Ela tem uma membrana que é uma membrana alterada, e ela tem alguns poros, a gente tem diferença de carga, vários processos que são realizados, né, são feitos no intuito de filtração mesmo. Então, esse glomérulo, essa cápsula de Bowman, né, a membrana dela tem que ser uma membrana especializada no intuito de filtração, porque é isso que a gente vai ter aqui, inicialmente aqui na cápsula de Bowman. Então, a formação da urina, é claro que ela vai depender do fluxo sanguíneo, né, porque eu preciso ter um fluxo sanguíneo aqui ideal para fornecer a pressão necessária para que esse rim filtre esse sangue, aqui na cápsula de Bowman. Então, o principal componente, um dos primários, né, componentes envolvidos aí na formação da urina, na excreção de substâncias, é o fluxo sanguíneo renal, tá? Quanto menor for o fluxo sanguíneo renal, menor vai ser essa filtração. É claro, tá chegando menos líquido ali, como é que ele vai filtrar, tá bom? Então, o principal, um dos componentes que vai regir aí essa questão de eliminação de fármacos, eliminação de substâncias no geral, é o fluxo sanguíneo. A gente vai ver que substâncias que diminuem o fluxo sanguíneo renal, elas tendem a diminuir a ação do rim, de eliminação de substância, tá bom? Fazem vasodilatação, por exemplo, né, de arteríola ferente e ferente, elas acabam diminuindo essa função de filtração do rim. Mas, enfim, então, essas substâncias que são filtradas, elas vão passar aqui pelos túbulos renais, então, que é composto aqui um néfron, né, de túbulo contorcido proximal, a alça de Henle tem um ramo descendente, um ramo ascendente espesso, o túbulo contorcido distal e o ducto coletor. Então, tudo que tiver na circulação, gente, aqui no sangue, quase tudo, né, ele vai passar aqui para dentro desses túbulos renais. Então, quando o rim filtra, o que passa? Passa quase tudo. Passa, então, os eletrólitos, componentes menorzinhos, que estão glicose, sódio, enfim, passam por essa filtração. O que essa membrana da cápsula de Bowman retém, gente? Ela retém, basicamente, células e retém proteínas. Proteínas que têm um peso molecular maior do que 66 kilodaltons, 60 kilodaltons aproximadamente. Então, fisiologicamente, naturalmente, a gente não tem perda de proteína na urina. Porque qual que é a principal proteína que a gente tem na circulação? A albumina, né?
Então, normalmente a gente não perde essa proteína, porque essa cápsula de Bowman, ela retém célula e retém proteína, tá? Só que a albumina, ela tem um peso molecular muito próximo desse porozinho da cápsula de Bowman. Então, em algumas situações específicas, a gente até pode ter proteinúria, que é a presença de proteína na urina. Por exemplo, a pessoa correu muito, fez uma atividade física muito intensa, gerou um aumento de pressão arterial muito grande, e aí vai gerar um fluxo sanguíneo renal muito intenso ali. Então, tá chegando muita substância ali, acaba passando uma outra proteína, tá? Mas essa proteinúria, essa quantidade de proteína na urina, ela não pode ser persistente, porque aí ela vai ser um indicativo de que essa filtração renal, ela não está eficiente. Então, que o paciente provavelmente está desenvolvendo um problema renal, tá? Mas, no geral, então, todas as substâncias que estão na circulação, elas vão ser filtradas, sem ser célula, sem ser proteína. O que isso quer dizer? Chegar a medir a sua glicose sérica no seu vaso sanguíneo é de 89 miligramas por decilitro. Se a gente conseguisse chegar aqui nesse túbulo contorcido proximal do néfron e dosar a sua glicose, quanto seria? 89 miligramas por decilitro. Então, essas substâncias que são menorzinhas, elas passam todas, né? Todos os eletrólitos, todos os componentes aí solúveis no sangue, eles passam. E aí, é claro, gente, que a gente não pode eliminar todas essas substâncias que são livremente filtradas aqui pelo glomêrulo. Porque senão, a gente vai ter que andar com uma bolsinha de fluidos, né? E uma bolsinha de urina do lado, gente. Isso é igual a esponja, né? Passa a água só lavando o nosso corpo. Então, isso não pode acontecer. Então, todas as substâncias que foram livremente filtradas aqui no glomérulo, elas precisam ser reabsorvidas. E é claro que isso vai obedecer um limiar, né? Então, uma concentração X daquela substância que vai ser reabsorvida. O que estiver em excesso vai ser eliminado, tá? Então, a maior parte das substâncias que foram filtradas, elas vão sendo reabsorvidas ao longo do túbulo renal. Então, a gente sabe que glicose, a maior parte da glicose é reabsorvida, pelo menos indivíduos que têm glicose sérica, né, até 160, 180 miligramas por decilitro, essa glicose ela é reabsorvida, sobretudo aqui no túbulo contorcido proximal. A gente tem também reabsorção de sódio, magnésio, cloreto, cálcio, durante todo o túbulo renal. A gente volta especificamente disso quando a gente fala de diurético, tá? Porque no diurético a gente vai ver o que acontece, a absorção de cada coisa em cada ponto, tá bom? Para entender até o mecanismo de ação de cada um desses fármacos. Mas aqui, falando especificamente desse processo de eliminação, então essas substâncias vão sendo reabsorvidas, e algumas substâncias que não conseguiram ser filtradas, elas vão ser eliminadas ao longo desse túbulo renal. Então, falando especificamente desse processo de eliminação de fármacos da circulação, primeira coisa, a maior parte dos fármacos na circulação, ele está como? Livre ou ligado em proteínas? Isso mesmo, ligado em proteínas. Então, a gente viu que a maior parte das moléculas do fármaco, ela circula ligada em proteína. E aqui a gente tem um grande problema. Por quê? Porque proteína não filtra. Não falei para vocês que proteína não filtra? Então, se o fármaco está ligado em proteína, Lívia, como é que ele faz para ser eliminado, então? Né? Como? E aí, um ótimo questionamento, que é justamente isso. Então, a maior parte dos fármacos não consegue ser eliminado via filtração. Ele não consegue, porque ele está ligado em proteína. E aí, a gente teria um efeito farmacológico muito longo das substâncias. Tem também, Pablo, tem também, tá? Também influencia isso. Mas, no geral, Pablo, um fármaco que está na forma livre dele, aquela fração livre, ela consegue ser livremente filtrada. Porque, veja bem, esse limiar de filtração para substâncias é 66 kilodaltons, é quase do tamanho de uma albumina, que é muito grande, comparado à molécula do fármaco. Então, por mais que o fármaco seja grande, ele ainda consegue, se ele estiver na forma livre dele, ele ainda consegue ser filtrado, tá? Ele ainda consegue. Ele não vai conseguir se ele estiver ligado à albumina, porque a albumina é grandona mesmo. A albumina, alguma globulina, porque essas proteínas são muito grandes.
E isso foi feito justamente para a gente não perder a proteína na urina, tá? Não perder mesmo. Então, como esses fármacos, por mais que eles tenham peso molecular muito grande, eles ainda conseguem ser filtrados, tá? Bom? Então, nada. Então, gente, a maior parte dos fármacos, a gente viu que ele está ligado em proteína. Então, ele não consegue ser eliminado via filtração. Mas, ele precisa ser eliminado de alguma maneira. Como é que isso vai ser feito, então? Exatamente isso. Então, os fármacos, eles acabam sendo eliminados, na maioria das vezes, pelo processo de secreção ativa ao longo do túbulo. Então, o que é isso? Lembra que eu falei para vocês que as substâncias que não conseguiram ser filtradas, elas vão sendo eliminadas via secreção ativa no túbulo renal? É justamente isso que vai acontecer com a maior parte dos fármacos. Então, nós temos canaizinhos na membrana desses túbulos, né? Do túbulo proximal, da alça de Henle, do túbulo coletor, que são canais específicos para eliminação de substâncias ácidas, e canais que são específicos para eliminação de substâncias básicas. Então, por esses canais, né, os fármacos que estão ligados em proteínas vão sendo secretados de maneira até mesmo ativa ali no túbulo renal, tá? Então, a maior parte dos fármacos, meninos, não é eliminado da circulação via filtração, mas sim via secreção, tá? Porque eles estão, na maior parte das vezes, ligados em proteína. Bom? E aí, o que vai falar que o fármaco é eliminado via secreção ou não? O que vai falar isso? Normalmente, o equilíbrio osmótico, né? O fármaco, ele acaba indo para o meio que está menos concentrado que a urina, o pH dessa urina. Então, lembra que a gente falou, se o pH, o fármaco for ácido e o pH da urina for mais básico, né, na hora que ele chega lá também se faz com que ele fique retido. Isso tudo é química mesmo, que vai fazendo com que o fármaco ele seja eliminado via secreção no túbulo renal. E aí, deixa eu ver aqui. Como assim, Daniel? Não entendi sua pergunta. Você quer abrir o microfone para conversar comigo, por favor? Hein, Daniel? Para ter secreção não precisa de absorção, não. Ah, sim, mas aí, no caso, né, quando a gente fala da secreção renal, o fármaco já foi absorvido, ele já está na circulação. Então, ele já teve absorção, tá? Nós já estamos falando, ele já passou por esse processo de absorção, já está na circulação, e aí, se ele chegou no rim, aí ele vai ser eliminado, tá? Mas ele já está lá. É o último processo, na verdade, que o corpo vai fazer com o medicamento. Na verdade, não o último necessariamente, né? Mas é um dos processos. Agora, para ele ser eliminado, ele precisa estar na circulação, ele precisa estar na corrente sanguínea. Então, ele já tem que ter sido absorvido antes, ok? Dito isso, então, a gente vai falar do clearance. O que é o clearance? O clearance é a taxa de eliminação de uma substância da circulação. Então, quando a gente fala, quero avaliar a função renal do meu paciente. Então, normalmente, um dos marcadores de função renal é o clearance de creatinina, tá? Vocês vão ver, né, que para marcador de função renal, normalmente as substâncias, elas têm que ser livremente filtradas, não têm que ser absorvidas e nem secretadas. Porque quando a gente está avaliando o clearance, você está avaliando basicamente essa taxa de eliminação renal, como é que está a filtração glomerular. É isso que o clearance vai avaliar, tá? Mas, então, o clearance, ele vai medir a depuração renal de algumas substâncias da circulação sanguínea. Então, é isso que o clearance vai avaliar, tá? Como eu falei para vocês, é um marcador de função renal, tá bom? Mas também pode ser utilizado para avaliar essa parte farmacológica, nessa questão aí de eliminação, tá? Então, o clearance, que é essa taxa de depuração renal das substâncias na circulação, ele vai dar para a gente um outro conceito,
na verdade, um dos últimos conceitos que a gente vai trabalhar nessa aula, que é a questão da meia-vida. O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo necessário para que 50% da concentração plasmática caia pela metade. Ou seja, de acordo com o clearance renal, a taxa de eliminação renal daquela substância do corpo, a gente vai ter a meia-vida dela. Então, por exemplo, e o que é meia-vida? Tomei dipirona, tomei 100 miligramas de dipirona. Uma meia-vida, ou seja, numa meia-vida, a concentração plasmática dessa dipirona, que era 100, passa para 50. Na próxima meia-vida, vamos supor que a meia-vida é de 6 horas de dipirona, tá? Vamos lá. Então, eu tomei dipirona, 100 miligramas, e aí ela tem uma meia-vida de 6 horas. Ou seja, eu tomei 100 miligramas, dali a 6 horas, quanto que eu vou ter de dipirona na circulação? Vou ter 50, tá? Dali a mais 6 horas, quanto que eu vou ter? Eu vou ter 25, que é metade das 50. Ou seja, cada meia-vida, cada tempo de meia-vida, a concentração plasmática daquela substância, ela cai pela metade. Tá bom? Entenderam o conceito de meia-vida? Então, quando a gente fala, por exemplo, substâncias que têm meia-vida de 12 horas, sei lá, 12 horas é um tempo muito longo, mas quer dizer que a cada 12 horas, a concentração plasmática daquela substância cai pela metade. Então, para eu manter o efeito daquela substância na circulação, dali, vamos supor, 12 ou 24 horas, eu preciso tomar aquela medicação de novo, a depender da substância. Então, a meia-vida, ela vai ser definida justamente pelo clearance. Quanto que o corpo está eliminando daquela substância pelo tempo, né? Então, o quanto tempo o corpo leva para eliminar metade da concentração plasmática daquela substância. Entenderam o conceito, sim ou não? Joia, então. Então, lembrar que a gente vai falar bastante de meia-vida, né? Meia-vida plasmática. Isso vai ser definido, então, basicamente pela eliminação do fármaco da circulação, tá bom? E aqui esse slide, gente, ele é para falar basicamente aquilo que a gente já conversou, né? Desses processos de formação da urina. Então, que a gente tem essa questão de filtração glomerular, e aí a maior parte das substâncias ela é filtrada, tá vendo? E aí não dá para a gente eliminar tudo, então ela vai ter que ser reabsorvida, e aquilo que não foi filtrado, né, vai ser então ativamente secretado ao longo dos túbulos renais, tá bom? Isso vai ser dado de acordo com, obviamente, pressão osmótica, pressão alcoólica. Aqui está falando como é que a gente consegue ter esse sistema de filtração, tá? Um processo um pouco mais bioquímico, não tão farmacológico, mas fisiológico, mas a gente tem diversos processos aqui para inibir a eliminação, por exemplo, de proteína. Normalmente, proteína está na circulação com carga negativa. Então, a gente tem aqui na membrana do glomero um acúmulo de carga negativa, até para repelir um pouco essa proteína, não deixar que ela filtre, né? Que ela passe para dentro do glomero. Então, a gente tem alguns mecanismos aí fisiológicos para evitar a eliminação plasmática de proteínas, tá? É claro, um paciente que tem um problema renal, o que acontece? Justamente isso, essa membrana do glomero, que é fechadinha, ela acaba ficando mais aberta e mais espaçada, e ela deixa passar a proteína para dentro da urina. Tanto que um dos marcadores precoces de lesão renal é microalbuminúria, ou seja, o rim está começando a perder quantidades muito pequenas de proteína, né, de albumina. Tanto que o nome é microalbuminúria, quer dizer, você já começou a detectar que ele está perdendo, então o paciente já está começando a ter uma perda da função renal. Ora, naquele momento de você começar o tratamento, né, de você começar a evitar a progressão dessa lesão renal, tá? O paciente que tem função renal mesmo, doença renal crônica, ele tem proteinúria mesmo, é proteína na urina em quantidades muito grandes. E é claro que essa proteína, ela tem várias funções, né, gente? Por que a água fica dentro do vaso? Por conta da proteína, né? A proteína, ela tem uma carga positiva, uma carga negativa, a água vem sovatando, vem estabilizando essas cargas, e aí por isso que a proteína é responsável pela pressão oncótica,
que é manter a água dentro do vaso, né? Porque ela vai ali estabilizando aquelas cargas químicas e fazendo com que a água fique. Um paciente que tem proteinúria, por exemplo, que elimina proteína na urina, ele costuma ter muito inchaço. Um doente renal tem muito inchaço, porque a proteína não tá ali na corrente sanguínea onde ela deveria estar, ele acaba eliminando essa proteína na urina, então não tem nada que prenda a água no vaso sanguíneo. E ela consegue ficar retida muito mais nos tecidos. Vocês terem noção, numa hemodiálise, o paciente costuma perder 2, 3 quilos, né, de líquido retido em tecido. Tá? Então, tem a ver com isso. E aqui é basicamente aquilo que a gente já falou, tá vendo? A filtração permite a passagem de moléculas que têm um peso molecular determinado. Em relação à secreção tubular, né? Então, até 20% do fluxo plasmático é filtrado, os 80% restantes passa por esses capilares peritubulares, e aí a gente tem a secreção ativa de ácidos e bases. Então, aqui a gente também vai ter uma importante questão de interação aí medicamentosa. Por exemplo, eu tenho canaizinhos, então, para eliminar substâncias ácidas, e eu tenho canaizinhos para eliminar substâncias básicas. Então, Olivia, qual que é a importância disso? Ó, gente, se eu dou um fármaco que é ácido, né, ele é basicamente ácido, por exemplo, um diurético é ácido, um anti-inflamatório não esteroidal é ácido. Quando ele for eliminado, ele vai ser eliminado, já viu que não é, a eliminação dos fármacos não é por filtração, né? O principal componente de eliminação não é por filtração. Então, ele vai ter que ser eliminado, na maioria das vezes, por esse processo de secreção ativa. E aí, essa secreção ativa, se o fármaco é ácido, vai ter que ser pelo um canalzinho que é ácido. Então, ele vai competir, qual que é o efeito fisiológico disso, né? Ele acaba competindo com substâncias endógenas que são ácidas e que esse canalzinho ele não foi feito para eliminar fármaco. Ele foi feito para eliminar substâncias fisiológicas que são ácidas, como, por exemplo, o ácido úrico. Então, a gente vai ver que o uso, por exemplo, de diurético, de AINE, ele pode, por ele ser uma substância ácida, ele pode competir com esse canalzinho de secreção e aí gerar acúmulo de ácido úrico. O paciente pode ter acúmulo de ácido úrico, tá? Porque está competindo. Então, também é uma questão importante aí de interação, tá bom? Então, a eliminação do fármaco é mediada normalmente por transportador, tá joia? E aí aqui a gente tem o efeito do pH na eliminação dos fármacos da circulação. Isso a gente já sabe. Então, fármacos que são ácidos são melhores eliminados em urinas básicas. Fármacos que são básicos são melhores eliminados em urinas ácidas. Por quê? Porque quando o fármaco é ácido, se o fármaco é ácido, ele chegou lá na urina, quer dizer, se ele é ácido, ele quer fazer o quê, gente? Ele quer dar o próton dele, tá? Se ele chega lá na urina, que tem um pH ácido, quer dizer, a urina está cheia de H+, ele não consegue dar o próton dele. Então, ele vai ficar na forma associada, que no caso do ácido é a forma neutra. Então, ele consegue passar ali livremente pela membrana, ele vai de um lado, ele vai para o outro, não tem nada que prenda ele. Agora, se esse fármaco que é ácido, ele foi secretado na urina, chegou lá na urina, a urina é básica, quer dizer, tem pouco próton no meio, gente, o sonho do ácido é dar aquele próton dele. Aí ele vai lá, consegue dar o próton, né? Se ele consegue dar o próton, ele fica carregado, ele fica ionizado, e ele não consegue voltar pela membrana. Então, a gente tem aquilo que a gente fala de aprisionamento iônico, né? Então, ele fica aprisionado ali no túbulo renal, ele não volta, e a gente aumenta a secreção. Então, como nós vimos, né, no caso, por exemplo, aqui do fenobarbital, que é um fármaco, né, que é basicamente ácido, a urina alcalina, ela aumenta muito a eliminação dele, tá vendo? Porque ele é ácido. Então, ele é melhor eliminado em urina básica. Já a urina ácida, ela acaba diminuindo muito esse processo de eliminação, tá vendo? E aqui no caso da anfetamina, que é basicamente um fármaco mais básico, a gente não dá anfetamina como medicamento, não, né, tá? Mas a gente tem derivados anfetamínicos, como, por exemplo, as próprias medicações para TDAH, né, para déficit de atenção, alguns fármacos para anorexígenos, então, fepramona, feproporex, o mazindol, são substâncias que têm derivação aí de anfetamina, mas anfetamina mesmo como medicamento não, tá?
Mas então, ela é uma substância básica, e aí, obviamente, para eu excretar ela, tá vendo? Ó, se ela é básica, eu vou excretar ela muito melhor na urina ácida, tá vendo? A excreção aumenta muito quando a urina é ácida e diminui muito quando a urina é básica. Então, isso é importante, meninos, para vocês entenderem o manejo, né, de aumentar a eliminação de uma substância, diminuir, enfim, a gente já falou, né? E é claro que nesse processo de secreção tubular, a gente também tem interação, a gente também tem a possibilidade. Hoje, a chave mesmo da farmacologia é isso, né? Na verdade, a gente vai acabar vendo muito medicamento, muita coisa, porque felizmente vocês têm uma farmacologia muito completa, né? Que até é uma vantagem muito grande para vocês, tendo visto que vocês vão ser profissionais prescritores. Mas é claro que a partir do momento que você tem a sua especialização, você trabalha com uma doença específica, né, uma especialidade dentro disso tudo, essa questão de interação, ela passa a ter ser bem inata de vocês, porque é aquilo que você trabalha mesmo, tá? Então, quando a gente fala aqui de alguns fármacos, eles também atuam inibindo a secreção tubular de outros, tá vendo? Então, alguns fármacos que vão competir justamente por esses canaizinhos. E é importante porque é interação também. Então, a probenencida, ela é um fármaco que ela aumenta a secreção de ácido úrico. Está utilizado para o tratamento da gota. Gota tem a ver com o paciente acumula muito ácido úrico, né? E aí, esse aumento de ácido úrico aumenta a chance dele formar gota, dele ter aí a deposição do ácido úrico nas junções, né? E aí, ele ter esse processo de gota. Então, a probenencida, ela aumenta a secreção. Entretanto, ela compete ela inibe a secreção de outros fármacos, por exemplo, a penicilina. Quando a gente fala de penicilina aqui, na verdade, é o grupo das penicilinas, tá? Penicilina, tem a penicilina como antimicrobiano isolado, penicilina G, penicilina V, mas a gente também tem a penicilina como grupo farmacológico. Então, tem as aminobenzilpenicilinas, ampicilina, amoxicilina, as isoxazoilpenicilinas, que é o caso da meticilina, oxacilina, piperaciclina, a gente tem o grupo todo das penicilinas, tá? Então, nesse caso, né, qualquer penicilina, ela acaba tendo a eliminação diminuída pelo uso de probenencida. Então, é um manejo, inclusive, que você pode fazer. Às vezes o paciente, sei lá, tem algum problema que você não vai fazer essa dose usual de penicilina. O que você pode fazer? Às vezes administra a probenencida, que vai retardar a eliminação da penicilina na circulação e, consequentemente, o paciente vai ter um efeito antimicrobiano aumentado. Se o paciente tem problema renal, enfim, você não pode ficar dando dose, multidose, problema hepático. E aí, um manejo possível seria adicionar, por exemplo, a probenencida para diminuir a secreção do fármaco. E aí acaba aumentando aí o efeito farmacológico dele, tá? Mas a gente tem aqui, ó, diurético também, tá vendo? Competindo com esse canalzinho, como eu já falei para vocês. Aspirina, que é um AINE, né? Um anti-inflamatório não esteroidal, que são moléculas ácidas. Tá vendo? Aspirina, AINES. Então a gente tem aqui, agora, obviamente, a gente vai estudar cada uma dessas classes que eu tô falando com vocês. Então, mais uma vez, aqui a gente estuda todas, né? Todos esses daqui. Probenencida, a sulfa, fenilbutazona, a gente vai ver todas essas classes aqui, tá? Mas agora o nome e a classe, o mecanismo de ação, isso tudo a gente vai ver num momento específico. É importante saber que existem fármacos que vão inibir a secreção tubular de outros. E por fim, para a gente finalizar essa aula, a gente vai falar de fármacos que vão inibir a secreção tubular. Na verdade, a gente já falou, né, aqueles que inibem aqui, na verdade, deveria estar falando da circulação enterohepática, né? Que nós já falamos, algumas substâncias, pelo caráter mais lipofílico, elas acabam sendo eliminadas via intestino, né, pela bile. Então, a bile é jogada no intestino, e aí uma parte vai ser eliminada, e outra parte vai ser absorvida, tá? Então, na verdade, o que define se ele vai ter essa eliminação biliar é basicamente a característica aí dele de polaridade, né? Se ele é lipofílico, não é? Bom? E aí a gente chega no fim dessa aula. Vocês têm alguma dúvida, meninos? Até aqui?
Vou abrir aqui a outra para a gente já iniciar. Olívia, Oi. a questão da hemodiálise, a gente pode pensar como se fosse um rim filtrando fisiologicamente quando faz hemodiálise no paciente, não? Desculpa, eu não estou ouvindo direito o que você está falando. Você pode repetir, por favor? Quando faz hemodiálise, a gente pode pensar que o medicamento está sendo excretado como se fosse no rim normal ou não? Isso. Na maior parte deles, sim. Na maior parte deles, sim. Existem medicamentos que não são removidos pela diálise, tá? Existem algumas substâncias que não conseguem ser removidas. Mas aí, no contexto de um paciente que tem essa doença renal, que necessita de diálise, tem um clínico abaixo de 30, ele precisa fazer diálise, esses medicamentos que não são eliminados por diálise, eles não vão ser utilizados, é claro, tá? Então, normalmente, o que a gente pensa é que se a diálise, ela funciona como um rim mesmo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a filtração das substâncias. Tanto que um paciente que está fazendo diálise, em relação a essa parte de medicamento, é até bem tranquilo, porque ele acaba resolvendo todas as espórias dele, né, as faltas ali que o rim, a ausência da função renal adequada acaba causando nele, tá? E inclusive retirando esse medicamento da circulação. Mas existem, como eu já falei, medicamentos que não são dialisáveis. Eles não conseguem ser retirados pelo processo de diálise. E é importante você saber, porque quando você está trabalhando com um paciente que é um doente renal, que precisa fazer diálise, esse medicamento você não pode utilizar, tá? Você vai ter que utilizar um outro que seja removido, tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Nada. Ô, gente, vou aproveitar que a gente fez aqui a pausa, vou fazer a chamada e a gente introduz aí o próximo slide, tá bom? Olivia, Oi. é só assim uma curiosidade. A gente está em dia com a sua matéria? Tá. Tá, a gente vai Sim. terminar dentro do prazo direitinho? Em Vai. novembro, mais ou menos? Você Vai, com acha? certeza. Com certeza absoluta. Ah, Isso é com certeza, tá? É porque, na verdade, a gente acabou atrasando um pouquinho. Se a gente estivesse no fluxo normal, o que poderia acontecer, que normalmente presencialmente acontece, é às vezes eu terminar 1, 2 semanas antes, entende? uhum. Mas a gente termina tranquilamente, você pode ficar A gente tranquila. agarrou muito no início, né? Aquele início. Não, pode ficar tranquila, tá? Porque, na verdade, a gente acaba estando atrasado um slide, porque, por exemplo, era para eu ter finalizado esse slide aqui. Mas, por exemplo, a parte farmacodinâmica, ela entra com 2 slides só, e depois a gente já entra em sistema nervoso autônomo. Ah, legal. Entendeu? Rapidinho. Bom? Aline. Ana Carolina. André. Brenda. Breno. Bruno. Carlos. Daniel. Eduarda. Eduardo Urgal. Esther. Fabiano. Fábio. Presente. Fabiano presente. Francisco. Adassa. Igor Abrantes. Guerra. Igor Guerra. Igor Henrique. Júlia. Juliana. Presente. Larissa. Laura. Lucas. A Laura Assis. Laura Assis, Laura Jorge. Laura Assis, acho que você não está na chamada aqui.
Você vê lá com a secretaria, fazendo favor, que você não está aqui para mim, tá? Então, o Lucas está aí, Lucas Maiola, Luma, meu presente, Marcelo, Milena. Tá, joia, Marcelo. Milena, Naira, Pablo, Rafael, Rafael Maduro, Roberta, Rodrigo e Vinícius. Presente. Olivia, eu tô com 4 faltas suas e são exatamente, foram 2 dias que eu não assisti. Então, assim, a chamada tá normal pra mim no Quem no tá meu falando sistema, né? comigo? Laura? Laura, o que eu te falei que seu nome não tá aqui? É Você fez matrícula quando? logo do Olivia, início. falou meu nome também, não. Quem que tá falando comigo? É o Pedro. Pedro, eu não falo, mas você tá presente aqui. Laura. Isso, oi. Normalmente é Laura Marina que o professor lê primeiro, né? Uhum. Tá aqui sim, certinho. Então, só confirmando, gente, quem não tá presente é a Milena e a Larissa. Acho que a Milena tá aí, tá no chat, eu acho. Deve ser algum problema no microfone dela, sei lá. Tá, joia, então. A Milena ia levar a falta. E a Larissa, que não tá mesmo, né? Larissa Lavorato, É. ela tá no chat. Não sei se ela. Deve ser algum problema na internet dela. Ela tá? Aonde ela está? Vamos lá, gente. Vamos continuar aqui para a gente não perder. Para a gente não perder tempo. Coisa só para ela colocar aqui no chat para mim, tá? Vamos lá. Bem, a gente vai começar agora essa questão da farmacodinâmica, tá? Como eu falei para vocês, basicamente a farmacodinâmica a aula dela, né, ela contempla aí os princípios gerais, que a gente vai falar de alguns conceitos, e a questão do mecanismo de ação dos medicamentos. Então, a parte que, na questão da via bioquímica, né, que essas medicações elas ativam a nível intracelular, é uma parte fundamental também no entendimento da ação dos fármacos no organismo. Então, a gente já falou, né, desse processo de absorção, a partir do momento que o fármaco ele é administrado, da forma farmacêutica, como é que ele é absorvido, depois que ele chega nessa circulação sistêmica, como é que ele pode ser distribuído, biotransformado. E aí, a partir desse momento, né, a gente começa a falar do fármaco, ele chegou na circulação, ele foi distribuído, ele chegou no órgão-alvo, o que ele vai fazer lá, né? Como é que ele vai atuar ali a nível de órgão-alvo, a nível de receptor, para ele desencadear o efeito farmacológico dele, né? Então, a farmacocinética, ela vai falar muito para a gente dessa questão de dose, toxicidade, isso tudo que a gente já conversou, né? A farmacodinâmica, ela vai reger para a gente essa questão do efeito mesmo. Qual que é o efeito? Lembrar mais uma vez, nenhum fármaco cria um efeito no corpo. O que os fármacos fazem? Eles modulam. Então, os fármacos, eles conseguem ativar uma via fisiológica, bloquear uma via fisiológica. Na verdade, quando a pessoa está tomando um medicamento, o que ela está fazendo? Ela está modulando, né? A gente está tendo modulação dessa função fisiológica. Tá? Então, é isso que o fármaco vai fazer. Ele vai ativar uma via já existente, ele vai inativar uma via existente também. E aí, a partir desse conceito, a gente já entende que para uma substância ter efeito no nosso corpo, ela tem que ter um receptor para ela. Então, tudo que a gente administra e que tem efeito é porque a gente tem alguma substância fisiológica que tem, que é capaz de ativar esse receptor.
Isso vale, inclusive, para substâncias ilícitas, por exemplo, a cannabis. Né? Por que a pessoa consegue fumar maconha, ingerir a maconha, enfim, e ter efeito? Porque a gente tem sistema canabinoide. A gente tem receptor CB1 e CB2 para isso. Né? Se a gente não tivesse, então a substância ia passar pelo nosso corpo desapercebida, né? Sem ter nenhum efeito fisiológico, né? Que é o que acontece com os recipientes lá do medicamento, tá bom? Então, para que o fármaco ele produza efeito fisiológico, ele precisa ter um receptor para ele. E aí, essa ação do fármaco com o receptor, a gente já conversou também que ela tem que ser específica. Por quê? Para que um fármaco tenha um efeito biológico esperado, né, é necessário que as moléculas se liguem a estruturas específicas. Então, vamos lá. Estou com dor de cabeça, tomo dipirona. Estou com dor no ombro, tomo dipirona. Estou com dor no dente, tomo dipirona. Estou com dor no joelho, tomo dipirona. Dipirona é o quê? É um bombril da farmacologia, né? Ela serve para todo mal, coração quebrado, né? É tudo. Então, não. É porque naquele órgão, né, o receptor, o mediador, que é dipirona, no caso, se liga, ele está sendo produzido naquele local, tá bom? No caso de diclofenaco também, por exemplo. Então, na verdade, o que vai reger essa ligação da molécula do fármaco às estruturas celulares é a interação química. E isso, gente, não é, gente? Dipirona é para tudo, para todo mal. Dipirona, qualquer coisa. Eu já vi gente fazendo nebulização na época que eu fazia faculdade, nebulização com dipirona. Você acredita? E funcionava, né? Porque o placebo também ajuda bem. Uhum. O que é interessante aqui a gente falar, gente, que a ligação do fármaco com uma estrutura celular, ela se dá por interação química. Então, o fármaco ele tem que ter afinidade química por aquele receptor. Porque se a gente pensar, a quantidade de molécula que está num comprimido, numa forma farmacêutica, ela é bem menor do que a quantidade de moléculas que a gente tem no corpo. Então, se essa ligação fosse feita ao acaso, quer dizer, o fármaco cai na corrente sanguínea, ele vai se ligar de maneira bem aleatória. A gente não ia conseguir ter um efeito farmacológico. Então, para que a gente consiga ter esse efeito farmacológico, essa ligação não é ao acaso. Ela acontece por afinidade química, tá bom? E uma outra questão muito importante quando a gente fala de farmacodinâmica, para um fármaco ter um efeito farmacológico, ele não precisa ocupar todos os receptores que a gente tem. Até porque se ele ocupar todos os receptores que a gente tem toxicidade. Então, ele precisa ocupar um número de receptores específicos para desencadear o efeito farmacológico, tá? Mas isso não quer dizer que são todos os receptores do corpo, não. Então, lembrar que essa ligação, ela não se dá ao acaso. Ela se dá por interação química, por afinidade química. Então, o fármaco, para se ligar no receptor, ele tem que ter afinidade, tá bom? Então, o fármaco possui alvo específico. Essa ligação não é feita de maneira aleatória. E isso é feito por interação química, tá bom? Entretanto, nenhum fármaco é totalmente específico. Tá? Essa especificidade, ela se perde em doses muito elevadas. É o que eu brinco, né? Mesma coisa, às vezes, da pessoa. A pessoa, às vezes, ela tem o tipo, né, físico dela que atrai ela mais. Né? Às vezes o menino chega lá na festa, né? Gosta mais de uma moça de um jeito, né? Às vezes, enfim, né, mais baixinha, morena e tudo mais. Eu vou olhar aqui depois, tá, Eduarda? Ela tá entrando e saindo aqui, minha irmã. A Larissa Lavora saiu da reunião. Tá, vou olhar, tá? No finalzinho da aula eu olho. Mas o que acontece? Se esse menino chegar lá na festa, né, a menina que ele gosta, tem muito homem, quer dizer, a competição está muito grande, ele já começa a olhar para outra, que não é bem o tipo dele, né? E aí acaba, às vezes, se ligando, promovendo uma ligação que não é uma ligação muito específica, mas, né, tem receptor para ele, ele consegue se ligar, né, não? Isso acontece também com essa questão dos medicamentos. Então, numa dose baixinha, o fármaco
consegue ter uma especificidade maior, tá? Né? Numa dose mais baixa, ele consegue ter uma especificidade. Se você aumentar muito a dose desse fármaco, muita quantidade de molécula, ele já começa a se ligar em moléculas que não são muito específicas para ele. E é justamente essa ligação do fármaco em moléculas que não são as específicas que geram os efeitos colaterais, tá? Então, os efeitos colaterais, eles são, na maioria das vezes, vistos quando o fármaco, ele perde a seletividade dele. Então, o ideal, clinicamente, quando a gente fala de um medicamento, é que seja dado sempre a menor dose efetiva. Tá? E isso a gente fala muito de titular a dose. Vamos supor, às vezes você vai dar uma medicação de uso crônico para o seu paciente, o ideal é que você comece com a menor dose efetiva, vá aumentando a dose de maneira gradual. Para quê? Para avaliar até onde você tem resposta terapêutica e até onde o paciente começa a ter efeito colateral muito grande. Então, lembre-se que os efeitos colaterais, na maioria das vezes, eles são dados porque aquela molécula de fármaco, ela perde muito a especificidade dela, tá? Então, quanto maior a dose de medicamento que você dá, maior a chance dessa molécula de medicamento se ligar em receptores que não são os receptores farmacológicos iniciais. E aí a gente começa a ter efeito colateral, tá? Então, existe uma diferença aí tênue, eu já falei isso para vocês, o fármaco, né, do que trata e do que provoca mal. Então, a gente tem essa janela terapêutica, né, a dose na qual o fármaco pode ser dado para provocar um efeito terapêutico para o paciente. Porque acima disso, o que a gente tem é efeito tóxico. Então, isso se dá justamente porque o fármaco vai perdendo a especificidade dele, vai perdendo a capacidade dele de se ligar aí em outros receptores. Tá, joia? Eu também já estou finalizando, gente. Tá? É só para a gente introduzir mesmo o assunto, porque aqui eu já começo a falar dos receptores, e aí eu preciso de um tempo maior, tá? Fala com a Larissa para ficar tranquila, eu vou corrigir a chamada agora. E no mais é isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem me falar. Mas se não, muito obrigada pela atenção, boa semana a vocês e até semana que vem. Até, Lívia. Até, tchauzinho, gente. Fiquem com Deus. Eu também. Adassa, então abre o microfone e conversa comigo, por favor. Oi, Lívia, tudo bem? Oi. Deixa eu te perguntar, Claro. a questão 1 é referente à filtração glomerular. Tipo assim, quanto mais o VD tiver elevado, mais ele vai estar ligado, menos vai estar ligado à proteína plasmática, né? Mais lipossolúvel. Deixa eu só abrir aqui, Adassa, que a gente vai junto, tá? Ah, sim, pode falar. Tá, eu tô com dúvida com relação à filtração glomerular, porque, tipo assim, seria o VD mais alto, seria melhor para filtração, né? Só que, ao mesmo tempo, ele então, tem... não. Porque Adassa, um volume de distribuição muito grande quer dizer que esse fármaco, ele tá se distribuindo muito nos tecidos. Então, quer dizer que ele está pouco no sangue. Quando a gente fala de filtração e eliminação, o ideal é que o fármaco esteja mais no sangue. Quanto mais ele tiver no sangue, maior é a chance dele ser eliminado via excreção renal, né? Secreção, enfim. Então, o ideal é que para o fármaco seja melhor eliminado, ele tenha um menor volume de distribuição. Ou seja, ele fique mais retido no sangue. Entendi. Entendeu? Porque quando ele está mais retido no sangue, ele está aprisionado ionicamente, ele não seria mais ligado à proteína plasmática? Ele poderia estar mais ligado em proteína plasmática também, mas o fato dele estar mais no sangue, e isso não fala, Adassa, que um fármaco que tem um volume de distribuição grande não estaria muito ligado em proteína plasmática, não. Ele também pode se ligar, só que no tecido, lá onde ele está, tá? Mas no caso, ele está no sangue, por mais que ele esteja mais ligado em proteína plasmática, ele vai passar mais vezes ali pelo glomérulo,
e a chance dele ser eliminado, e até pelos capilares, né, pelos vasos sanguíneos que vão permear o néfron, a chance dele ser eliminado é muito maior. Então, se o fármaco está na corrente sanguínea, quer dizer, ele está no sangue, o sangue está permeando, está circulando todo esse néfron, maior é a chance dele ser eliminado. Entende? Entendi. Uhum. Tá? Entendi. Esclareceu sua dúvida? Entendi. Como que esse clearance, ele vai ter a ver, né? Hã? Desculpa. Como que fala o clearance, ele vai ter a ver, né? Eu não entendi sua pergunta, eu só entendi o clearance. Ele vai ter a ver, ele vai ter relação. Ah, sim, o clearance é a taxa de eliminação, tá vendo? Então, a gente tem aqui o clearance, que está falando justamente para a gente o quanto que essa substância é eliminada via renal. E aí você vai ver que a dobutamina, que tem o menor volume de distribuição, vão comigo na tabela, ó. Você tá com a atividade aberta? Uhum. Então, ó, a dobutamina, ela tem menor volume de distribuição, tá encaixando tudo direitinho, tá vendo? Ela tem menor volume de distribuição, e o clearance dele, o que é o clearance? É a taxa de eliminação via filtração renal por minuto. Quer dizer, ela tem o clearance mais, o aumentado, né, o maior de todos. Quer dizer, quanto menor o volume de distribuição, tá vendo? Maior é a taxa de eliminação renal. E aí isso faz com que ela tenha a minha vida muito curtinha, tá vendo? Por quê? Porque ela está sendo muito eliminada pelo rim. A eliminação dela é muito grande. Entendi agora. Uhum. Entendeu? Eu tava Ficou com claro? dúvida de proteína plasmática, mas agora deu para esclarecer direitinho. Tá, porque na verdade se eu tivesse colocado a proteína aqui, talvez você tinha que avaliar ele também. Mas aqui é mais, ó, volume de distribuição, clearance, tempo de meia-vida, tá vendo? E a via de eliminação. E aí, entendeu? Entendi. Uhum. Então tá já, então, que bom. Muito obrigada, Lívia. Nada, querida. Boa semana para você, até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.